Ontem à tarde eu acordei com uma palavra no meu coração, aliás, de manhã, acordei com uma palavra no meu coração. E quando eu cheguei à tarde, fui organizar um pouco o que eu podia compartilhar com vocês. Virou uma série, na verdade. Eu estou começando uma sequência a partir de hoje, essa é a primeira, que eu estou chamando aqui Aprendendo com a Vida de Davi. E a palavra de Deus, ela ensina de várias maneiras, né? Na palavra de Deus nós encontramos ensinos, preceitos, parábolas, não é? Os princípios que nos são dados como fundamentos, como forma de nós aprendermos com o que o Senhor nos ensina, para pormos em prática na nossa própria vida. Mas também na palavra de Deus nós encontramos biografias, nós encontramos vidas de pessoas, e as vidas de pessoas que a Bíblia nos apresenta são inspiração para nós, porque na vida das pessoas nós encontramos os princípios aplicados, nós encontramos verdades espirituais manifestas na experiência das pessoas. Então fica muito rico porque nós podemos olhar todos os personagens bíblicos que estão lá, fizeram coisas extraordinárias, coisas que a gente olha muitas vezes e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa parecida com o que essa pessoa realizou. E aí o Senhor tem a delicadeza de nos falar no livro de Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. Ou seja, os profetas, os grandes homens e mulheres da Bíblia são pessoas como nós, foram pessoas como nós, em nada foram mais especiais na origem do que nós. Tinham o mesmo potencial de realização que nós temos, mas eles decidiram ir além. Eles decidiram sair do lugar comum, da mediocridade, e se colocar completamente nas mãos de Deus. Então, apesar das suas falhas, e Deus ele declara as falhas, Deus relata pecados, Deus relata momentos de incredulidade destas pessoas. Mas ele também relata os momentos de vitória, os momentos gloriosos, os momentos poderosos. Então isso nos ensina que apesar de muitos de nós, não nós, em outros lugares tem crentes que dão umas pisadas na bola, não aqui, nem em nome de Jesus, em outros lugares, mas tem crente que pisa na bola. Então, apesar disso, se decidirmos nos arrepender, ser transformados e ir além, nós podemos realizar coisas tremendas para a glória do Senhor. O mesmo poder de Deus que operava com eles opera em nós. O Espírito Santo de Deus, inclusive, está derramado na época da graça, na época em que vivemos agora de uma maneira diferente. Portanto, somos chamados a nos apresentar a Deus e sermos úteis e poderosos nas mãos dele, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém a isso, em nome de Jesus? Amém? Amém. E o Davi, é interessante, o Davi, você olha para ele foi um cara tremendo, foi um adorador tremendo. O Davi foi um profeta, ele tem salmos proféticos e Jesus cita Davi como profeta. Davi, ele teve uma biografia assim poderosa. Davi estabeleceu o reino em que Jesus se assentará no trono de Davi. Davi estabeleceu, Davi lançou fundamentos do reino. O filho de Davi, Salomão, edificou o templo. Davi tem uma biografia poderosa para ser considerado um homem segundo o coração de Deus por realizações poderosas, não é isso? Mas Davi teve uma vida de pecado. Davi foi adúltero. Davi foi um assassino. Davi fez coisas que desagradaram a Deus também. Davi passou apertado. Por que ele teve o coração segundo Deus? Porque ele não parou no lugar do seu pecado? Mas ele se arrependeu genuinamente do que ele tinha feito. Quando Deus colocou o profeta Natan para colocar o dedo na cara de Natan, do Davi, e você já imaginou isso, o cara chegar no palácio do rei, sabe aquela coisa gigantesca, gloriosa, poderosa, aquela coisa assim, o cara chegar na casa do rei, botar o dedo na cara e falar, tu és o homem, é você o pecador, é você o adúltero, é você que Deus agora vai pesar a mão sobre a tua cabeça. E sabe o que Davi fez? E qualquer outro rei mandava cortar em pedacinho, não é isso? Davi rasgou as vestes e falou, sou eu mesmo, eu pequei. E Davi teve um arrependimento contundente, espetacular e público do seu pecado. Ele não teve vergonha diante de Deus de se arrepender. Então o nosso problema, meus queridos,
Nosso problema, entre aspas, não é pecar. O nosso problema é o que nós fazemos com o nosso pecado. Permanecer na prática do pecado leva à morte. Permanecer na prática do pecado leva à condenação eterna. Não há esperança. Mas para quem se arrepende, para quem tem o coração quebrantado, o Senhor pode se levantar, pode estender as mãos e pode até falar: é um homem, é uma mulher, segundo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não por aquilo que ele fez, somente de certo, de abençoador e segundo a palavra de Deus, mas por aquilo, pela forma como ele tratou o seu pecado, como ele venceu o pecado, como ele se arrependeu do seu pecado diante do Senhor. E aí é interessante que Davi, ele vai me ensinar, ou vai me trazer um princípio que eu quero colocar para vocês como uma verdade nesta manhã, que Deus nos chama a ser antes de sermos. Entendeu? Deus chamou a cada um de vocês para alguma coisa, antes que vocês possam ser aquilo que Ele chamou para ser. Eu lembro, por exemplo, quando eu ensinei aqui uma época sobre Gideão. Lembra do Gideão? Deus chegou para Gideão, ele se achava o último, o mais fraco, o escondido. O Gideão estava lá humilhado, estava uma perseguição horrorosa dos amalequitas contra o povo. O Gideão estava escondido, ele era o último da família dele. Aí o anjo do Senhor aparece para ele e fala o quê? Fala, valente, poderoso, corajoso, qualquer coisa parecida. E aí o Gideão olhou para um lado, olhou para o outro: o que é? Está falando comigo? A minha família é a última dessa nação. Eu sou o último da minha família, nós estamos vivendo essa tragédia, quem sou eu? E ali nós entendemos que Deus não nos chama como nós estamos, mas Ele nos chama quem Ele nos considera, quem Ele nos enxerga, quem Ele nos chamou para ser. E Deus chamou Gideão para ser alguma coisa, tanto quanto Deus chamou Davi para ser alguma coisa, enquanto ele nem imaginava que Deus já estava se movendo na sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com você, sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo assola aqueles que são de Deus com pensamentos de que isso é para os outros crentes. Outras pessoas têm aí o seu chamado, né? Essas pessoas que estão na mídia gospel, essas pessoas que têm visibilidade gospel, essas pessoas, eu estou aqui na minha igreja local, eu estou aqui no meu ministério, eu nem tenho ministério ainda, estou chegando agora, quem sou eu para fazer alguma coisa diante de Deus, né? Como é que Deus pode usar alguém como eu? E saiba que o dia que você pergunta como Deus pode usar alguém como eu, você entendeu tudo, e a partir disso é que você pode ser usado, porque Deus não pode usar e não quer usar quem se acha. Quem se acha, Deus não tem prazer em usar, Deus não tem prazer em se relacionar, porque Deus quer um coração quebrantado. O Senhor busca pessoas de coração quebrantado. Então, se você acha que você não é um ótimo começo, mas saiba que você é, em nome de Jesus, e Deus quer manifestar isso na sua vida, e eu quero que você abra o seu coração nessa manhã para entender qual é o processo de Deus trazer a revelação para aquilo para o qual Ele te chamou, aquilo para o qual Ele te constituiu, aquilo para o qual Ele tem te preparado ao longo desses tempos para te manifestar algo glorioso na sua vida, algo que é glorioso para Ele, algo que glorifica a Ele, porque tudo é para a glória dEle. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus nos chama antes mesmo de sermos. Então é interessante que Deus tinha ali o rei Saul estabelecido, e o rei Saul, ele tinha ali um reinado que era aparentemente, ou foi, glorioso. O Saul era um cara importante, impressionante. O Saul, ele era bem mais alto do que a média da turma, não é? Todo mundo batia no ombro de Saul, então em qualquer lugar que o Saul estivesse, em qualquer reunião, em qualquer multidão, todo mundo via o Saul, né? E o Saul foi o primeiro rei de Israel, foi levantado como rei, estabeleceu muitas coisas, então Saul era o cara. Toda a nação achava que Saul era o cara. Mas Deus conhecia o coração de Saul, Deus tinha tratado aspectos com Saul, Saul não tinha feito o que Deus queria, e enquanto Saul estava no trono e achava que estava tudo bem com ele, enquanto Davi estava na casa dele, não sabia nada que estava acontecendo, Deus já tinha rejeitado a Saul. O coração de Saul desagradou a Deus, ele estava estabelecido, hein? Cartão de visita, Saul rei. A imprensa, quando ia entrevistar o rei, era Saul. O povo achava, era Saul. Mas Deus dizia, não quero Saul. Abra sua Bíblia. Fica aí comigo em 1 Samuel, capítulo 16.
Então veja, Deus falando com Samuel, o profeta: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel era o profeta, Samuel ouvia Deus falar, e Samuel estava com pena de Saul. É interessante, né? Como a alma afeta muitas vezes o ministério profético, né? Como a palavra de Deus nos diz que a palavra é que separa a alma do espírito juntas e medulas, né? Tem pessoas que muitas vezes gostam tanto de alguém que vão orar e querem dar uma palavra de bênção, em vez de interceder por palavra de bênção, querem dar uma palavra profética, e atrapalha, porque Deus não está dando aquela palavra profética, não é assim? A alma atrapalha a unção. Precisamos separar as coisas. Quando Deus fala, não temos que ter medo de falar, mas quando Deus não fala, não somos chamados a falar se Deus não falou. E o Samuel, o profeta, estava com pena de Saul, e o Samuel estava com dificuldade de fazer aquilo que Deus tinha em mente. Se é que Deus, o que Deus tem, possamos chamar de mente, né? A palavra de Deus diz, quem conheceu a mente do Senhor, mas eu fico sempre, mente eu penso na minha, a de Deus eu não consigo alcançar, mas se ele chama de mente, tudo bem, o que Deus tinha em mente acerca de Saul e acerca de Israel. Então, ninguém sabia nada, e Deus já tinha rejeitado a Saul. Na verdade, Deus já estava em movimento, já tinham coisas em curso, Deus já estava se movendo naquela circunstância. E naquela circunstância, Deus agora já tinha inclusive chamado Samuel, e tinha já encaminhado Samuel para falar com Davi, que é a segunda parte do versículo 1 onde nós estamos. Veja que Deus já disse para ele: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Então é interessante que Davi também, ele acaba profetizando mesmo a vinda de Jesus, porque o pai de Davi era de Belém, Jessé era de Belém. Jesus, ele é a raiz de Davi, não é isso? Davi, ele era belemita, filho de belemita, Jesus nasceu em Belém, e Deus vai marcando alguns pontos para a gente prestar atenção, para falar de uma identidade profética que nós podemos encontrar em Davi, e que você e eu também temos, porque nós temos a mesma identidade de Jesus. Se estamos nele, estamos sendo transformados à imagem dele, estamos sendo transformados na sua própria vida, e pela sua própria vida, estas marcas acompanham aqueles que realmente querem a vida de Cristo em si, não aqueles que se tornam religiosos. Então vou na igreja, eu faço as coisas, eu cumpro as práticas, eu faço tudo. A religião não serve para nada diante de Deus. Deus nunca se preocupou com religião. Jesus veio para fundar uma igreja, e uma igreja não uma igreja denominacional, mas a palavra igreja, a palavra grega ekaleo, eclesia, os chamados para fora. Então a igreja verdadeira de Jesus é aquela igreja que ele chama para fora do sistema do mundo, para estar debaixo de Jesus Cristo, o cabeça, pelo nascimento, pelo novo nascimento, pela regeneração, por perdão de pecados. Deus não tem compromisso com religião alguma, mas ele tem compromisso com aqueles que recebem o seu Filho, aqueles que entendem a salvação em Cristo e que convidam Jesus a ser Senhor e Salvador das suas vidas. A estes ele faz nascer de novo. Estes são a sua igreja, estes são o seu povo, e nestes ele estabelece a sua identidade. Nós somos transformados na identidade de Cristo à medida que abrimos o nosso coração para nos arrepender de quem éramos e para receber pela sua palavra a transformação. Essa é a obra de Cristo em nós, essa é a figura profética de Davi em Cristo. Então veja, Deus já tinha mandado até Samuel para a casa de Davi. Mais um ponto. Deus já chamava Davi de rei. Alô, você está entendendo o negócio? O Davi estava na casa dele. O Davi não sabia de nada. Saul estava no trono, mas Deus disse que o rei de Israel é Davi. Veja aí a terceira parte do próprio versículo 1 do capítulo 16. Porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha, eu não sei quantos de vocês já fizeram processos seletivos ou já buscaram apoio de headhunters, né? E os headhunters, eles têm as vagas, eles controlam os processos seletivos. O André não está aqui hoje, eu podia até usar ele hoje como ilustração, né? O André faz isso um tanto. Consultoria de contratação de executivos. Então é interessante que o cara que faz o processo de seleção, ele tem a vaga, ele já tem o resultado de todas as pessoas que fizeram entrevistas, tem 5 ou 6 pessoas angustiadas em casa, e o cara já sabe exatamente quem está contratado e quem não está. E ele está ali acabando de fazer as análises, as avaliações, e ele tem uma informação que vai mudar por um bom tempo a vida de alguém.
Alguém vai pegar uma cadeira que está sonhando pegar e passou num processo ali, talvez muito apertado, talvez precise muito, está passando um momento que precisa realmente botar dinheiro em casa, e o headhunter já sabe tudo, e os outros não sabem nada, e para os outros não tem a resposta. Não é tão boa assim. Deus se move assim. Deus sabe todas as coisas que dizem respeito à sua vida. A Bíblia diz que Ele te conhece desde quando você estava no ventre da sua mãe. Ele conhece todos os seus dias, Ele escreveu todos os seus dias, nenhum deles escapou. Ele sabe o seu futuro, Ele sabe as decisões erradas que você vai tomar e as corretas que você vai tomar, e Ele trabalha para que você não caia no erro, não caia no pecado, não caia no engano, mas a decisão é sua. Ele manda alguém para falar, Ele manda alguém para ensinar, Ele fala ao coração pelo Espírito Santo, mas muitas vezes não vocês, mas alguns outros decidem dar passos errados na vida. E o que Deus faz? Ele fica esperando a próxima curva para falar, tá bom, vamos voltar? Vamos pegar esse retorno agora? Deus sempre nos quer trazer de volta para o trilho. Ele sempre nos quer conduzir de volta para casa. Ele sempre nos quer colocar no caminho dele, porque Ele quer naquele dia poder receber você naquele lugar maravilhoso e falar, bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A pior coisa no coração de Deus vai ser que para muitos Ele vai ter que apertar o botão do elevador e falar, desce. E Ele fará isso. Jesus disse para não temermos aqueles que podem matar o corpo, mas aqueles que podem lançar o corpo e a alma no inferno. E esse não é Satanás, esse é o próprio Deus. É Deus que pode estabelecer condenação na vida daqueles que rejeitam a Jesus o Cristo. Mas veja, Davi não sabia de nada e Deus já o chamava de rei. Sabe o que acontece com muitos de vocês aqui? Deus chama de profeta, Deus chama de mestre, Deus chama de pastor, Deus chama de intercessor, Deus chama de líder, Deus chama de exortador, Deus chama de evangelista, Deus chama de adorador, Deus chama de pontinhos. Do que será que Deus te chama hoje? O que será que Ele tem falado no teu coração? Talvez no seu coração você até já tenha alguma impressão, mas você tem medo, você tem vergonha, você acha que é demais para você acha que está acima do seu alcance, e vou te dizer, se você acha demais para você, se você acha acima do seu alcance, glória a Deus, porque com certeza é o que Deus quer fazer, porque além do que você pode fazer, porque não é o teu braço natural que vai fazer alguma coisa para Deus, mas é a unção do Senhor na tua vida que vai te capacitar para ser aquela pessoa com o nome que Ele te chama nessa manhã. O que Ele te chama para fazer é isso que você já é, e talvez você não saiba. E o Senhor está te chamando para você se conectar com aquilo que você pensa que é hoje, mas aquilo que Deus quer que você seja. Sabe aquela frase, sabe quem você pensa que é? Essa é uma boa forma, porque Deus pensa algo maior do que você. Aleluia, glória a Deus. E veja, ninguém na casa do Davi viu Davi bem. O Davi, ele era o oitavo irmão. O pai dele gostava mais do 7 do que do 8º. Veja comigo, vamos lá, voltar para 1 Samuel 16. E nós vamos ler o versículo 5. Você imagina a situação. O profeta vai até Belém. Aí os anciãos, você não está entendendo assim como é que era a coisa. O Samuel, ele era o cara, você está entendendo? Ele era o cara, ele era o profeta do Senhor, ele era a voz do Senhor, ele era o cara. Ele chega em Belém, os anciãos já pularam desesperados na frente dele. O que aconteceu? Você veio tacar fogo, vai cair fogo do céu sobre a cidade aqui por causa do pecado? É de paz, você está vindo aqui, está tudo bem, você está vindo aqui na boa, ou a gente pode tentar se arrepender, fazer alguma coisa aqui? Era sério o negócio, porque eles temiam o homem de Deus. Naquela época, ser homem de Deus era uma coisa séria, não era brincadeira. Ele não estava indo lá para pegar um carro zero em troca de uma oração. Ele não estava indo lá para levar um dinheiro, embolsar para fazer uma viagem em troca de uma bênção. Era sério ser homem de Deus. Falava da parte de Deus, o que ele falava acontecia, porque ele não falava da parte dele, mas ele falava da parte de Deus. E quando ele chega, os homens lá da cidade pulam e falam, é de paz a tua vinda, final do versículo 4. Aí ele respondeu, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então o Samuel fez algo para honrar aquele filho de Jessé. Ele chamou os anciãos para ir junto com ele. Eles sacrificaram ao Senhor, eles se apresentaram diante do Senhor, e Jessé trouxe os seus filhos.
Ele achava que, já que Jessé tinha vindo com óleo para ungir um rei, ele sabia exatamente quem era o rei da casa dele. Era o primogênito, do qual a Bíblia nem fala o nome. Desculpa, Samuel. Samuel chegou na casa de Jessé, o Jessé falou, olha, o meu filho aqui é o primogênito, obrigado. O primogênito que é rei. E aí, a Bíblia nem fala o nome desse cara, nem dos outros irmãos. Porque o Samuel estava lá prontinho para ungir, falou, é esse, é o bonitão, o primeiro da casa, o queridinho do papai. Não é esse, próximo. Não, 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 não é esse, próximo. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram seus filhos? Eu vim aqui para ungir um rei. Se não é nenhum desses, acabou, não tem ninguém, não sobrou ninguém. Aí, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Está apacentando as ovelhas, o mais moço, não é ele, é um desses aqui. Aí o Samuel diz o quê? Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Eu já vi muitas pessoas que nem o seu pai, nem a sua mãe acreditam nele ou nela. Ninguém acredita em casa, não vai dar boa coisa. Isso aqui não vai dar para nada. Isso aqui não tem futuro, isso aqui foi um acidente de percurso. Já desisti, já tentamos tudo quanto foi jeito, não adianta, não avança, não consegue. Não dá. Pouco importa o que teu pai ou tua mãe digam a teu respeito. O que importa mesmo é o que Deus fala a teu respeito. Quem é você diante das coisas de Deus? Como é que é a sua vida diante do Senhor? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você busca? Como é que você se arrepende? Como é que você trata os seus pecados? Aonde você deposita a sua fé? É isso que faz a diferença para Deus olhar para você de uma maneira que mesmo que ninguém te olhe, Ele vê o potencial, porque se você é alguém que está ligado nele, há todo o potencial de tudo que Ele pode fazer, porque a questão não somos nós, mas é Ele. É o poder dele para a glória dele, é a obra dele em nossas vidas para que ele seja glorificado, porque quando você fizer uma coisa que ninguém pode admitir que você é capaz de fazer, todo mundo vai dizer glória a Deus, porque eu sei que não é ele, mas Deus está na vida dele, Deus está agindo através dele, isso é sobrenatural, isso é impossível porque eu conheço. Então Deus será glorificado e não a pessoa vai ser elogiada ou vai ser reconhecida, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Acabaram os filhos? Ninguém na casa dele via ele assim. Mas Davi tinha o coração que agradava a Deus. Volta lá comigo, vamos ler 16, o versículo 7 e o 12 e 13 de 1 Samuel. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esse é o único lugar na Bíblia em que mostrar o coração para Deus é uma bênção. Nós já vimos que o coração é enganoso, né? Mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, diz Deus, o Pai. Então, quando nós ouvimos as pessoas falarem, não, você tem que seguir o coração, faça o que te der vontade de coração, siga a voz do seu coração, vai acabar em caminho de morte, porque o seu coração, o meu coração, é enganoso. Mesmo quando nós nos convertemos ao Senhor, o Senhor está transformando nosso coração, e nós precisamos esconder a palavra dele no coração para não pecarmos contra ele, e nós não ouvimos a voz do nosso coração, nós ouvimos a voz de Deus Pai, que fala através da palavra, que fala pelo seu Santo Espírito, e que ele vai falar a nós no Espírito, para que nós possamos administrar e entortar, ou convencer, ou converter o nosso coração para fazer a vontade de Deus, porque o nosso coração não quer fazer a vontade de Deus de forma espontânea. Precisamos que o Espírito Santo de Deus influencie o nosso espírito, para que nós venhamos a dizer para o nosso coração, coração, se quebranta diante do Senhor, coração, esse plano não, vamos obedecer a palavra do Senhor, e essa luta interior que nós passamos, é para que nós possamos trazer o nosso coração completamente entregue aos pés do Senhor.
Então seguir ou ouvir o coração é ruim. Mas termos um coração que quer buscar Deus em sinceridade, mesmo que as pessoas fora não vejam o efeito, ou não percebam ainda o que acontece em nosso interior, mesmo que as pessoas não deem valor para aquilo que nós estamos fazendo, é uma bênção, porque Deus vê o coração. Deus vê o coração, pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, depende do que está lá dentro. Então não importa tanto o que está acontecendo fora, importa o que está acontecendo dentro, porque nós não precisamos explicar para Deus o que nós estamos sentindo. Ele sabe. Como é que nós vamos enganar Deus? Tem muitas pessoas que vivem de qualquer jeito, a vida inteira, e acham que passam no domingo, na igreja, e vão enganar Deus. Pode enganar o pastor. Tem gente que é na igreja, pastor, oh, que bênção, aleluia, glória a Deus. E está uma desgraça, está uma draga a vida, né? Mas às vezes vai enganar o pastor. Às vezes o pastor pega um pouquinho que às vezes o Espírito Santo fala para dar uma palavra, né? Mas às vezes Deus não fala nada porque está deixando a própria pessoa se enrolar. E não tem problema nenhum, porque Deus quer tratar com a pessoa. E o problema é quando Deus chama para tratar. Quando Deus chama para tratar é uma coisa terrível, porque Deus ele é sério. Deus ele não é o Papai Noel, o bonachão, que trata o pecado de qualquer jeito. Quando ele vem tratar, ele sabe o que ele está tratando. Ele sabe como tratar, ele sabe por que tratar. E não tem jeito, não sobra para ninguém. Não sobra pedra sobre pedra, né? Então o coração, como é que está o teu coração? É importante você olhar, porque eu vou pegar outro lado, eu vou pegar aqui gente só com coração sincero. Talvez você tenha um baita coração sincero e as pessoas não reconhecem. Talvez você tenha um chamado e as pessoas não tratam assim. Eu vou te dizer, fica tranquilo, porque nesse caso Deus vê o coração, é uma bênção. Deus vê o que você pensa no íntimo. Deus vê como é que é a sinceridade da sua oração. Isso é poderoso. Isso é poderoso. O Davi, ele tinha um coração segundo o Senhor. Deixa eu voltar para lembrar qual que é o outro versículo que eu preciso ler. Vamos lá. 12:13. 12:13 é aqueles que eu comecei a ler da outra vez. E eles complementam. Então o Senhor usou Samuel, mandou chamar e fez entrar. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então olha que coisa, quando Samuel chegou na cidade, os anciãos se levantaram para receber Samuel. Quando Samuel estava lá e veio Davi, aí Deus falou para Samuel: levanta e unge, porque você está diante de um rei. Aleluia. O Davi nem sabia o que estava acontecendo. O Davi, ele estava lá no meio das ovelhas. O Davi estava lá no fundão do terreno, da propriedade do Jessé, cuidando de qualquer coisa lá. Os filhos estavam ali porque vinha um profeta na casa de Jessé. Jessé chamou todos os filhos que ele considerava importantes, chamou 7 e largou o 8º lá. Mas Deus estava vendo Davi. E aí o que acontece? Tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha que coisa tremenda. Eu não sei exatamente como é que era a relação familiar de Davi com os seus irmãos. Ontem a gente viu um filme muito interessante no YouTube. É um filme que é uma paráfrase da história de José com os seus irmãos no Egito. Um filme muito bem contado. Eles criaram uma situação contemporânea muito legal, depois vale a pena ver. Uma história bem contada. A gente entendeu alguns aspectos da vida de José, mas a gente entende claramente que a Bíblia relata de uma maneira explícita o conflito dos irmãos com o José, não é assim? Os irmãos não suportavam o José. Os irmãos queriam matar o José. Se não tivesse tido uma intervenção, porque Deus queria preservar José vivo, José teria sido morto pelos seus irmãos, não é isso? Os irmãos invejavam José. Os irmãos aborreciam José. E se você for ler mais para frente, nós vamos chegar nesse ponto em algum momento, quando chega a hora de Davi batalhar com Golias, alguns domingos para frente, você vai ver que os irmãos do José, os irmãos do Davi, também tratavam Davi como José era tratado pelos seus irmãos. É interessante, como pessoas que têm alguma coisa da parte de Deus, parece que o diabo tenta sufocar desde a origem, parece que o diabo sabe que tem alguma coisa que vai acontecer, e tenta sufocar, e tenta matar, e tenta impedir, e usa a própria família.
Na verdade, nós vimos o pastor Paulo ministrou, no outro domingo, que muitas vezes quando Jesus entra na família, ele traz de uma certa forma espada e não paz no começo, porque há um confronto das trevas com a luz. Alguém se converteu, a coisa muda. Há uma unção na vida de alguém quer sufocar. E a vida de Davi foi igualzinha. E Deus fez com que Samuel então ungisse Davi no meio dos seus irmãos. Quando Deus fala para você, ora pelos seus inimigos, abençoa os que te maldizem e perseguem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dá outra face. Se quer andar 1 milha, anda 2 milhas. Se pede a capa, dá a capa e a espada. Parece para muita gente que Deus está criando um povo que é um bando de desculpa a expressão. Seja sincero, você já pensou nisso? Eu sei que você já pensou nisso. Né? Pô, espera um pouco, até quanto tempo eu vou ter que suportar esse negócio aqui? É que Deus fala, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor se encarrega de fazer justiça porque o Senhor odeia a injustiça. Agora, quando nós queremos ser os próprios vingadores, nós estamos como que tomando o lugar de Deus, e Deus não tem compromisso com a nossa vingança. Vingança é um prato que se come cru, não é isso que dizem? Não, a vingança é um prato bem servido, um prato quente, um prato bem temperado, um prato do céu. Porque sabe qual é a vingança? Deus prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque quem prepara a mesa da honra na vingança é o próprio Deus. Ele faz justiça quando você abre mão de fazer justiça com a sua própria mão, quando você desiste da causa e você entrega nas mãos de Deus e descansa, e você ora por quem te ofendeu, e você ora por quem está te perseguindo, e você abençoa quem está tentando o mal contra você, você levanta uma fervura no céu, que vai subir na temperatura diante de Deus, até que chega uma hora que Deus fala, basta, agora eu vou agir. E o que Deus faz é que Ele trabalha de uma maneira que a pessoa que é ofensora injusta vai cair, vai passar vergonha, vai passar o pior, porque Deus sabe o que é pior para alguém. E nesse momento Deus vai colocar você que espera nele em honra, com uma mesa na presença dos adversários, e quem prepara essa mesa é o próprio Deus. Glória a Deus que alguém entendeu isso, aleluia, aleluia. O Davi, sei lá quantas ele engoliu dos irmãos dele ao longo de muito tempo. Mas nem no melhor sonho da vida dele, ele pôde imaginar que ele ia ser ungido rei no meio dos seus irmãos. Você já pensou o que estava acontecendo? Você está entendendo o que estava acontecendo com Davi naquele dia? E aí, isso era o de menos. Isso era o barato, porque a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Davi entendeu isso tão bem que ele falou, eu prefiro passar um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Quem já teve no meio de momentos de adoração ou de oração intensa, quem já teve revelação da presença de Deus, fala exatamente isso. Eu já orei isso muitas vezes. Deus, eu troco 1000 dias da minha vida, eu posso morrer 1000 dias antes se eu tiver mais um dia como esse, neste lugar, nesta experiência, nesta dimensão, na tua presença. Quem entende isso troca fácil 1000 dias de vida em qualquer outro lugar por um dia na presença do Senhor, que não é necessariamente um dia na igreja, mas é um dia quando a presença do Senhor vem, um dia quando a nuvem do Espírito Santo se manifesta, um dia quando a presença de Deus fica aquela coisa quase palpável, sabe aquela assim, a gente troca ou não troca um monte de dias para ter aquela experiência de novo, e foi Davi o primeiro que teve essa experiência. O Davi é o pioneiro de estar nesse lugar, porque foi ele que escreveu isso, ele que entendeu isso e traduziu em palavras e registrou, louvado seja o nome do Senhor. A partir desse dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E sabe o que aconteceu? Quando acabou aquela cerimônia, quando acabou aquele momento, quando acabou aquele dia e Samuel foi embora, sabe o que mudou na vida de Davi? Nada. Ele não saiu dali para ir para o palácio. Muito pelo contrário. Não como rei. Mas Deus começou a trabalhar. Ele começou a chegar pertinho dos lugares do palácio.
Mas ele não foi entronizado, ele não veio toda a comitiva lá, papá, todo mundo, os oficiais, o Saul, olha, Deus me falou, está aqui Davi, olha, a coroa, fica aí, você assume o rei, está tudo bem, você é o novo rei, oh, palmas para o Davi, que ele é o cara, né? Não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque Deus via Davi pronto. Mas ele sabia muito bem que Davi não tinha a menor condição de sentar no trono naquele dia. Sabe aquele dia que você teve aquela experiência tremenda com Deus? Que Deus falou tudo aquilo que Ele vai fazer por você, que você sentiu o Espírito Santo com você, que alguém profetizou, que você teve impressões, visões, sentimentos e tudo mais e tal e coisa, e você falou, agora é a hora, é amanhã, e não aconteceu nada. Sabe o que aconteceu? Aconteceu tudo. Porque se você teve o entendimento, teve a revelação, teve a manifestação, aconteceu tudo. Agora é só uma questão de tempo para que aquilo que foi dado se manifeste. E é isso que nós muitas vezes não entendemos, porque nós queremos que tudo aconteça na hora. Nós queremos que já, se Deus falou, é agora, eu vou sair correndo. Não! Mas não é porque não aconteceu naquela hora que aquela experiência, que aquela revelação, que o entendimento que Deus te deu foi falso. Muito pelo contrário. A partir daquele momento você precisa entender e dizer, eu sou quem Deus disse que eu sou. Porque Deus não é homem para mentir. Mas esse momento entre você decidir crer, porque todas as coisas que Deus nos dá, nós recebemos pela fé. Então não é a materialização do reinado que é importante, o importante é que Davi já se viu rei pela fé, porque se Deus falou que ele é, ele é. E ele entrega a trajetória para Deus. E nós vamos ver que muitas vezes, muitas pessoas tentam brigar para que a trajetória de Deus aconteça. E a briga não é aqui, mas a briga é aqui, é nas regiões celestiais. É a carne que tem que ser sacrificada e tem que ser morta, e a fé tem que manifestar e florescer para que aquilo que Deus disse a meu respeito se cumpra para a glória dele. Meus queridos, nesse tempo que nós estamos orando e jejuando, e nós estamos orando por derramamento de dons, não é isso? E nós estamos orando por manifestação e derramamento do Espírito, não é isso? Sabe o que eu quero que você entenda? Deus já derramou, Deus já deu, e Deus já fez, já está dado, já está estabelecido na sua vida. Eu quero que você entenda que você precisa crer que Deus já fez e que Ele vai manifestar no delta tempo que Ele tenha algo que Ele disse que Ele está fazendo. Então você não precisa orar mais para Deus fazer, mas a oração agora é para você estar pronto para Deus manifestar o que Ele já fez. Davi era visto por Deus como rei, mas ele ainda não tinha sido liberado para ser quem Deus o chamou para ser. A palavra de Deus diz a seu respeito, se você está em Cristo, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as maravilhas, não é isso? As maravilhas do Senhor. Nós somos muita coisa que a Bíblia diz que nós somos. E nós, como crentes, muitas vezes, me desculpa o que eu vou falar agora. Entenda. Muitas vezes eu vejo assim, eu entendo o coração. Tem crente que fala, nós não somos nada. É verdade. Sem Deus nós não somos nada. É verdade. Só que agora que nós estamos nele, nós somos a habitação da plenitude de Deus. Paulo fala isso, o Espírito Santo de Deus habita em você, Jesus Cristo habita em você, Deus o Pai se manifesta em você. Então você não é mais o vermezinho de Jacó, mas você é templo do Senhor. A palavra de Deus nos diz, você é a habitação do Pai. Ele está transformando você e Ele já te constituiu para ser. Você já é alguém poderoso no Senhor. Se Cristo está em você, tenha sempre o sentimento, sim, eu sou pó, mas agora nele eu não sou pó, eu sou poderoso no Senhor, e eu posso me levantar, eu posso fazer a diferença, eu posso ir contra os inimigos espirituais, eu posso enfrentar as situações da vida, eu posso ter ousadia na pregação, eu posso ter ousadia na minha oração, porque eu não sou mais quem eu era, mas agora Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade, eu tenho uma nova marca, eu tenho o selo do Espírito Santo, que é uma marca espiritual, que os demônios quando vêm sabem que não podem mexer comigo se eu não der brecha, porque eles veem essa marca de longe. Vocês lembram a história daquele cara que se converteu, que foi lá, o cara foi fazer trabalho no cemitério e tinha o corpo de uma mulher, que era esposa de pastor, que estava lá morta há 14 dias, não é isso? E o demônio falou, não mexe com essa aí não. Ali a mulher do Senhor estava no pó,
o pó da decomposição de 14 dias de morta. E o pó da decomposição de 14 dias de morta, o demônio falou, não mexe, que a coisa é séria. Sai correndo aqui porque não dá para tocar nesse cadáver. Você está entendendo? Alô? Isso é o que você e eu somos. É assim que Deus nos vê. Porque nós somos a habitação dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você vai orar, não fica pensando desse jeito. Só se você está em pecado, está uma lambança, está um horror. Aí o que você tem que fazer é se arrepender. E o que é tremendo é que se você se arrepende de coração mesmo, você pode ir além. Acho que aqui não tem nenhum assassino, que seja assassino e adúltero e outras coisas, tudo junto, num pacote só, não é? O Davi era. E quando Davi se arrependeu diante do Senhor, o Senhor o perdoou? Ele teve que lidar com as consequências do pecado dele, na família dele. Mas o Senhor o perdoou completamente. Homem segundo o coração de Deus. Eu não sei o que você já fez na vida. Eu não sei onde você já passou, onde você já andou. E a questão não é essa. A questão saindo daqui hoje é o que você vai fazer com isso. Porque se você é de Jesus, Ele está te chamando para alguma coisa tremenda. Que Ele já te constituiu para ser, já te ungiu para ser, já te abençoou para ser. Se bobear, já falou no teu coração que você é. Só que o diabo fica desesperado para dizer para você que você não é. Se você não abre mão, Deus não abre mão. Se você abrir mão do que Deus chamou para ser, Deus chama outro. Era para o Saul ter ficado até o fim. Só que o Saul não quis. Deus fala para ele, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E a obstinação é como o pecado da feitiçaria. E sabe o que o Saul quis? Ser honrado pelo povo. Eu vou passar vergonha aqui. Samuel me ajuda. E Samuel até ajudou. E Deus cobrava com Samuel. Meus queridos, esse tempo de jejum e de oração é um tempo de quebrantamento, é um tempo de transformação, é um tempo de nós ouvirmos o que Deus está nos falando e o que Deus está nos constituindo para ser. E se você está em Cristo, já tem coisas que o Pai te constituiu para ser, já é uma herança sobre a tua cabeça, sobre a tua vida e você nem sabe. Mas Ele já está fazendo coisas. Você está aí orando, achando que Deus não está te ouvindo. O Davi estava lá escondidinho, sozinho, cuidando das ovelhas. O pai não queria saber dele, os irmãos não gostavam dele, ninguém estava vendo. Enquanto ele estava lá, ele fez coisas tremendas. E nós vamos tratar disso na segunda parte dessa ministração. O Davi fez coisas tremendas, teve experiências tremendas com Deus. E sabe quem viu tudo aquilo que o Davi estava vivendo? Ninguém. Mas Deus viu. E Deus trouxe isso à luz na hora certa. E Deus usou aquelas experiências e atitudes na hora certa, porque Deus é o Senhor do tempo. Amém? O que Deus já falou no seu coração que você é? É importante você saber. É importante você registrar. Se um dia o Senhor falou com você de uma maneira tremenda através de uma pregação, escreva o dia, a data lá, o tal, onde você estava, qual foi a pregação dada. Isso é um memorial que você precisa conduzir e guardar de algo que Deus te falou. Se Deus levantou um profeta que falou da tua vida e aquela palavra realmente foi aquela do céu, guarda essa palavra, escreve, registra, faça memoriais na sua vida, marque momentos que Deus falou acerca de quem Deus está falando que você é, porque sabe uma coisa? Deus fala. É que muitas vezes nós não levamos tão a sério. Achamos que é demais. Achamos que já passou tempo demais, já estou com tantos anos, não dá mais para acontecer nada disso. Davi começou o ministério dele, poderoso, com 80 anos. Se não me falha a memória, não tem ninguém de 80 anos no ministério ainda. Ou seja, todo mundo pode começar ainda, e se passou de 80 e está errado em minhas anotações, mais ainda. Deus não tem problema com a idade. Deus não tem problema com o tempo. Deus respeita o coração. Se você não quiser fazer nada para Deus, sabe o que Deus vai fazer por você? Nada. Ele vai esperar você mudar de ideia. Mas aquilo que você ia fazer, Ele vai tirar. E vai dar para outro fazer, outro que quer, e aí vai ser feito. Veja que ninguém tome a tua coroa. É uma advertência séria que Jesus faz à igreja.